Olá pessoal, vocês que estão vendo aí nosso estudo aí sobre, né, a sintaxe, né? A gente está com o nosso estudo aí de frase e oração aí. Você vai clicar aí, né? Você que clicou lá, aliás, e entrou aí no estudo de frase aí e oração, para entender um pouquinho do que é frase, que é oração. Talvez você já até entenda, mas, né, a gente vai passar um pouquinho, né, do entendimento aí, para ver se bate com o seu entendimento, ou de repente, se você não sabe, vai entender agora o que é uma frase, né? A frase, na verdade, ela é um conjunto de palavras que transmite uma comunicação, né? Só que ela não tem um núcleo verbal, ou seja, ela não gira em torno de um núcleo. São palavras soltas, né, que não possuem verbo, mas transmite comunicação. Então é necessário que uma frase transmita comunicação. Então a gente tem aí o exemplo aí, né, da Mafalda aí, dessa menininha, que as falas dela são frases, né, que não tem núcleo verbal, ou seja, sem núcleo verbal, né? Então, viva a pátria, viva a pátria, abaixo a liberdade de imprensa, basta, tudo isso transmite a informação que ela está querendo passar, porém não tem núcleo verbal, tá? Então, a pergunta que nós fazemos é correto afirmar que uma frase é uma oração e ao contrário, que toda oração é uma frase? A gente vai responder ela já já, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que, né, a essa pergunta que nós fazemos aí, o que seria uma oração, é exatamente ao contrário do que é uma frase. A oração, ela transmite a comunicação, ela é uma junção de palavras, né? Mas que, porém, ela tem um núcleo verbal. E ela gira em torno desse núcleo verbal, né? Tudo gira em torno do núcleo, ou tudo gira em torno do verbo, né? Então, a gente vai ver aqui na fala desse menino, que ele diz assim: não dá para acreditar que vocês demorem tanto para fazer uma mala. E logo em seguida a pessoa que está com ele vai fazer a pergunta ao verbo: ó, o que não dá para acreditar, filho? Ou seja, o que não dá para acreditar? Significa que a frase, ou essa frase, a oração, né, ela gira em torno desse verbo acreditar, né? Porque o que não dá para acreditar? Que vocês demorem tanto para fazer uma mala, né? Não dá para acreditar que vocês demorem tanto tempo para fazer uma mala, né? Então, gira em torno do verbo, a pergunta, né? Aqui nós vamos ver outras orações e frases, né? Frases que levam comunicação, que transmite comunicação, e orações, né, que além de transmitir a comunicação, tem verbos, né? E esses verbos, ela necessita desses verbos para que as coisas aconteçam ali, tá? Que o verbo vir, né, e outros verbos. Então, só para a gente entender. A pergunta, então, que nós tivemos, né, e vamos responder agora é correto afirmar que uma frase é uma oração? Não. Por que não? Porque a frase, ela não tem o quê? Núcleo verbal. E a oração? Tem núcleo verbal. Mas tudo é uma junção de palavras que transmite uma comunicação, não é? Porém, essa tem que ter núcleo verbal. Essa não se faz necessário. Então, é correto afirmar que uma frase é uma oração? Não. Porque ela não tem núcleo verbal. E ao contrário, que toda oração é uma frase? Sim, é correto. Porque a oração, ela é uma frase que tem núcleo verbal, né? Então a frase, a oração seria a forma mais, né, seria a forma completa, né, da frase. Então é correto afirmar que toda oração é uma frase, tá bom? Então essa é a resposta. E é só isso, gente. Segue o estudo aí, né? E já a gente vai ver também sobre sujeito, né? E vai seguindo seu estudo aí junto com a gente aí, tá bom? É passo a passo para a gente poder aprender legal e sair entendendo, pelo menos bem,
para que nós possamos realizar provas, né, de concursos e outras coisas mais. Bom estudo para você. Até mais.